Bom dia, hoje daremos início à discussão da aula 7, a quantização na teoria de Schrödinger, e talvez um pouco da aula 8, se vocês já assistiram o vídeo. Tá? Então, nessa aula de quantização na teoria de Schrödinger, o que a gente viu foi como a quantização dos sistemas quânticos aparece naturalmente na solução dos sistemas quânticos usando a equação de Schrödinger. Né? Enquanto na antiga mecânica quântica isso era feito meio que imposto por uma regra externa, que eram as regras de quantização de Wilson-Sommerfeld, agora no modelo de Schrödinger a quantização ela aparece naturalmente quando você coloca duas restrições que implicam em confinamento na equação de Schrödinger. Isso você faz através da definição do potencial e da energia mecânica total da partícula. Então, eu gostaria de saber se alguém anotou alguma dúvida da videoaula e quer começar por essa discussão. Professor, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, professor. Na verdade, eu não sei se eu sei expressar realmente a dúvida em si, mas é mais com relação à questão de quando você tem, por exemplo, um determinado potencial, uma energia potencial, e você vai variando, escolhendo ali autovalores de energia. E você, né, vai estudando como que o sistema se comportaria. A gente percebe que conforme a gente caminha para uma energia cada vez maior, ao passo de que essa energia total ela ultrapassa o maior nível de energia potencial do nosso sistema ali, né? Ou seja, nossa energia total está sempre acima da energia potencial. Ela começa a se tornar contínua, né? A separação entre os graus de energia que você vai pegando, a esses altos valores, ela tende a ser contínua. A minha dúvida é mais com relação a como exatamente se dá isso. Porque, assim, quando isso vai acontecendo, a gente caminha em direção àquela situação em que a gente não consegue, por exemplo, calcular aquela integral, calcular aquela constante, né? Porque explode ao infinito a integral da densidade de probabilidade, ou melhor, da probabilidade. Tipo, eu não entendi muito bem o que acontece nesse sentido, assim, quando a gente começa a passar do discreto para o contínuo ali nessa situação. Uhum. Você está falando isso com relação a uma dúvida geral sua ou você viu alguma coisa na aula que te deu essa dúvida? Não, professor, eu acho que é uma. Eu acho não, eu tenho certeza que é uma dúvida geral, porque eu também li esse pedaço no livro e eu mesmo assim não entendi bem. Né, eu vi a aula, eu li o livro, então não entendi muito bem como se dá essa transição. E eu não sei, eu fiquei com a impressão que, por exemplo, é que a integral da probabilidade ela explode quando você tem a energia sempre maior do que o volume, porque ela não está preso. E aí a gente, teoricamente, cairia, né? A partícula não está presa, a gente cairia naquela situação da partícula livre, entre aspas, né? Porque ela ainda está sob a ação de um potencial que não é constante. Quer dizer, ele é constante ao longo do tempo, mas ele não é constante espacialmente, né? E, enfim, não sei se eu confundi alguma coisa, não sei. Na verdade, tem sim um pouquinho de confusão no seguinte sentido. Quando a gente tem aqui, por exemplo, nesse gráfico, a gente tem uma função de potencial e a gente tem energia mecânica, né? Então, essa energia mecânica que está desenhada nesse gráfico, ela define três regiões. Duas delas, essa aqui, calma, deixa eu mudar de cor. Essa aqui e essa aqui, elas são caracterizadas pelo fato da energia mecânica total ser menor do que o potencial, né? Então, você tem aqui soluções assintóticas. Quer dizer,
quanto mais longe você estiver do potencial, você vai ter uma função de onda mais ou menos essa, uma função de onda mais ou menos assim, né? Que significa que a probabilidade de você encontrar a partícula nessa região, ela vai caindo exponencialmente, né? Mesmo sendo uma região classicamente proibida, você ainda tem uma probabilidade de encontrar ela, mas quanto mais longe do potencial, menor é a probabilidade. E aqui, eu tenho até que desenhar um pouquinho mais aqui. E aqui, nessa região central, aqui, né, nessa região onde a energia mecânica é maior do que a energia potencial, você tem a solução oscilatória, né? Então, a gente teria uma solução desse tipo, certo? Aqui é um gráfico bem ruim, tá certo? Acho que até eu deveria fazer assim, um pouco mais. Enfim, meu desenho tá excelente, acho que deu para entender. Mas a questão é a seguinte. Aqui no meio, cria uma solução oscilatória e nas bordas cria uma solução assintótica. Aí tem uma outra questão, que é quando a energia está aqui em cima, né? Quando a energia estiver aqui em cima, significa que nessa região aqui, a energia mecânica é sempre menor que a energia potencial, então você vai ter uma solução assintótica aqui, e aqui você vai ter uma solução oscilatória. E essa função oscilatória ela vai começar nesse ponto, onde a energia é igual ao potencial, e vai para o infinito, certo? Então, aqui você tem uma função que é oscilatória, mas você não tem quantização, certo? Então, qual é o comprimento de onda que essa função oscilatória pode adquirir? Qualquer um, certo? Então, ela tem um contínuo de comprimentos de onda que ela pode adotar aqui. E o comprimento de onda, pelo postulado de de Broglie, você sabe que está relacionado com o momento. Então, a partícula ela está essencialmente livre, porque ela pode ter qualquer momento aqui, né? Então, nesse sentido aqui, a partícula está livre, o momento é contínuo, e então ela tá livre e não tem nenhuma quantização aqui. Só que tem um limiar aqui, tem um ponto máximo onde essas soluções podem ocorrer, aliás, um ponto de energia mecânica mínima a partir da qual essas soluções desse tipo podem ocorrer, que seria aqui, né? Tipo que assim, né? Tem que lembrar que esse potencial aqui ele é assintótico também, né? Ele nunca vai tocar a barra, ele nunca vai tocar essa barra aqui para esse lado, né? Mas a gente consegue calcular qual é o ponto de tendência, né? Para onde essa função converge, né? Então, a partir desse ponto de onde ela converge, a energia mecânica total do sistema resulta em um sistema livre. Abaixo disso, você tem as duas restrições. Você tem uma restrição desse lado e uma restrição desse lado para o potencial, né? Então, quando você tem duas restrições assim, você está confinando a partícula. E quando você confina, você está impondo uma condição de contorno aqui na função de onda e uma condição de contorno aqui na função de onda. Quando você impõe essas condições de contorno, você restringe todas as possibilidades e você não pode mais ter comprimentos de onda contínuos. Consequentemente, você não pode ter mais qualquer momento. Então, você tem os momentos, você tem uma quantização no momento, né? Consequentemente, também na energia, tá certo? O momento está relacionado com a energia. Muito bem, então a gente definiu essas duas regiões, uma região onde a partícula está livre e uma região onde a partícula está presa, onde ela está confinada. Na região onde ela está confinada, o momento é restrito, né? O momento é discreto, ele tem duas restrições que implicam na discretização, e aqui em cima ele só tem uma imposição, que é nesse ponto aqui, então ele não tem uma restrição muito forte o suficiente para impor a discretização. Então, dentro dessas duas regiões, aqui, essa aqui já está mais ou menos clara, vamos olhar aqui nessa região onde está tudo confinado aqui, né? Quando a gente observa, se a gente tem comprimentos de onda restritos, a gente tem comprimentos, apenas alguns comprimentos de onda são possíveis. Eles não são contínuos, eles são discretos. E você tem, consequentemente, uma discretização do momento e, consequentemente, da energia cinética. Então, isso significa que não é qualquer energia mecânica que vai poder estar associada a esse sistema. Vão ter algumas energias mecânicas aqui que não têm soluções possíveis.
Então, você não vai encontrar sistemas com energia mecânica total nessas regiões, nessas energias que não possuem solução da equação de Schrödinger. Então, você vai ter uma discretização aqui da energia mecânica total, das energias mecânicas totais permitidas, mas, veja só, a diferença entre um nível e o seu nível superior, ela reduz quando você sobe aqui para cima. Por que ela reduz a diferença de energia entre os estados? Porque se a gente olhar aqui, a abertura do potencial está aumentando, tá vendo? Então, se essa abertura está aumentando, ela está saindo de uma região de confinamento estreito e esse confinamento está abrindo, entende? Então, conforme o confinamento vai abrindo, você vai aumentando as possibilidades de funções de onda que podem ser soluções aqui dessa equação, né? Então, veja só, nessa região aqui, como eu falei no começo, esse gráfico aqui é assintótico, né? Então, essa região de confinamento ela vai ficando indefinidamente grande, né? Então, isso significa que a diferença entre os estados possíveis ela vai ficando cada vez mais estreita, né? A gente vai ver isso na próxima aula, quando a gente resolver o poço quântico, porque o poço quântico ele tem uma largura fixa para qualquer energia mecânica. Como ele tem a largura fixa, então a diferença de energia entre os estados ela vai ser mais ou menos fixa, você vai ver. Tá? Mas aqui você vê que essa largura aqui está aumentando, então você vai tendo diferenças cada vez menores. Legal. Professor, é uma coisa só. Se eu, por exemplo, olho para essa onda que a gente representou, no caso onde a energia ela está acima, né? A energia total está acima do valor ali de, sei lá, um V0, né? Ali onde o potencial fica assintótico. Se eu posso dizer que basicamente eu tenho a possibilidade de encontrar a partícula, por exemplo, numa posição que está entre zero e mais infinito, né? Eu posso encontrar a partícula em qualquer lugar, até infinito ali. O que significa que se eu faço a densidade de probabilidade ao longo do X ali, ela vai explodir, certo? Vai. Isso acontece exatamente porque ela não é restrita, né? Você não fixou condições de contorno para essa função. Você tem, na verdade, só um lado ali fixado, mas o outro lado não tem nada que restrinja a posição dessa partícula, né? Então, Exato. ela acaba explodindo também e você cai naquele problema da partícula totalmente livre, né? Porque, então, é a mesma situação. Então, né? Essa, assim, entre aspas, é uma situação parecida com a totalmente livre. Exatamente. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, isso aqui, segundo aquelas propriedades da função de onda, a gente deveria caracterizar como sendo uma função que não representa uma função de onda, né? Por quê? Porque justamente a probabilidade vai para o infinito. Daí entra aquela discussão a respeito da expansão em uma série infinita de ondas, né? Por quê? Cadê? Ixi, sumiu. Será que não está nessa aula? Por que você entra nessa discussão? Porque uma partícula livre, ela tem que ser representada por uma soma infinita de ondas, tá certo? Porque você não tem precisão arbitrária no momento e nem precisão arbitrária na posição simultaneamente, né? Então, naquele caso que eu desenhei aqui, com um comprimento de onda fixo, você teria uma precisão absoluta na definição do momento, certo? Então, momentaneamente, enquanto a gente está resolvendo esse problema, a gente está violando o princípio da incerteza de Heisenberg, porque a gente está olhando só um comprimento de onda. Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem sempre que pensar na partícula como sendo uma soma infinita de funções oscilatórias, desse jeito aqui, né? Aí, nessa situação, sim,
você teria uma normalização, tá certo? E aí você poderia dizer que aí você determinou a, a, a função de onda para esse sistema de partícula livre. Então, a questão mesmo é que sempre que a gente for pensar, descrever um sistema físico mesmo, né, que a gente quiser tornar ele mais parecido com a realidade, a gente, de uma forma ou de outra, tem que impor condições de contorno bem específicas para ele, porque, teoricamente, todo sistema real, ele tem alguma condição, ele tem condições de contorno específica, né? Porque eu lembro que no Iceberg, ele diz assim, que você tem essa função que a gente não considera função de onda pelo motivo dela, da probabilidade, quando você calcular a probabilidade, né, ela explode, aquela integral, mas você consegue calcular razões das grandezas, né, porque você acaba cortando as constantes lá e, ok, fica tudo certo. Foi o que Mas a gente se fez você... na aula 8, né? Isso, sim, sim. E a questão é que se você quer tornar isso mais fisicamente plausível, você impõe essas condições de contorno, né? Por exemplo, ele dá inclusive o exemplo de um feixe de prótons, e você diz que, e ele diz que, olha, apesar da região em que você está analisando ali, da colisão do próton desse feixe, com um alvo ser muito menor do que o feixe completo, né? Ele dá, olha, ele diz, o feixe completo tem o tamanho L, e o tamanho onde você está analisando ali é muito menor do que L, então você poderia, a princípio, usar a função de onda para partícula livre, sem condições de contorno, considerando que o L né, tá tendendo a infinito, mas se você quiser aproximar isso da situação física, você precisa estabelecer pelo menos a condição de contorno de que na verdade, ele não tende a infinito, né? Ele, na verdade, tem que ser menor do que L. E aí você estabelece isso. Nessa, falando sobre isso, eu percebi que eu ainda estou meio confuso. Eu vou ver se eu pego para estudar de novo, pego a aula para assistir, com relação ao motivo exato de de você tomar várias funções implicar exatamente nesse aumento de incerteza. Porque isso ficou meio perdido, assim, para mim ainda, assim, eu não entendi muito bem, eu vou voltar e ver se eu assisto de novo. Porque eu entendo que quando você usa as constantes lá de Fourier lá, eu não lembro o nome delas especificamente, mas enfim, quando você usa, né, para estabelecer aquelas constantes, são basicamente elas que dizem, olha, para cá você tem que anular essas funções, né? Então, por exemplo, você tem duas regiões, então eu tenho que anular nessas regiões externas a função, então ele vai somar senos e cossenos de forma a nessas regiões eles serem anulados, né? Ele vai te dar as constantes para isso, enquanto que na região do centro ali você vai ter uma modelagem dessas ondas ali para formar essa, essa onda média ali, esse grupo, né, de ondas. Mas eu não entendi muito bem exatamente qual que é o nosso raciocínio para assim, olha, eu preciso, para tornar isso fisicamente plausível, eu preciso estabelecer condições de contorno e somar. Eu não entendi muito bem a ligação entre fazer essa soma, usar a série de Fourier e as condições estabelecer as condições de contorno específicos. Eu também não entendi muito o que você... Eu São imagino. várias coisas. Mas vamos Então, lá, sim, eu eu vou acho tentar que... fazer... Tudo bem, tudo bem. Vou tentar fazer um compilado das coisas que eu entendi que você falou, tá certo? Vamos ver se funciona. Basicamente, a gente teve que fazer a gente teve que assumir que a partícula livre, ela tem uma função de onda representada por uma soma infinita de funções oscilatórias, justamente para a gente conseguir definir uma função como essa daqui, ó. Tá certo? Então você tem uma função que está oscilando, mas a amplitude dessa oscilação ela varia em função da posição. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer
mitigar, a gente quer atenuar a função de onda nas bordas, tá certo? Porque quando a gente leva... Essa aqui está desenhado só a parte real, tem a parte imaginária, a gente vai levar isso ao quadrado, isso aí vai dar a probabilidade. A gente quer atenuar essa oscilação, porque se a gente ficar com oscilação constante, essa integral de menos infinito até mais infinito, ela vai divergir, né? Então, a gente quer atenuar essa função para que ela convirja, ou seja, para que ela dê um número real, que é a integral de menos infinito até mais infinito da função de onda ao quadrado, dê um número real menor do que 1, que seja a probabilidade. Agora, o que significa fazer isso? Significa que você está dizendo, basicamente, que a sua partícula ela tem uma probabilidade de ser encontrada aqui, sei lá, nessa região aqui. Vamos pegar o desvio padrão, né? A largura meia altura, digamos assim. E essa largura seria L, professor? Por exemplo, nesse caso que eu falei, né? No geral, assim, nos casos físicos, essa largura seria dada por L, no sentido de que a partícula tem que estar dentro de L, ela não pode estar fora. Então, dentro de L ela oscila, mas para fora ela se atenua. Digamos que sim. Não exatamente L, mas de uma forma geral, L é um comprimento característico no qual você tem que encontrar uma grande parte da Entendi. sua probabilidade, né? Certo. Mas a questão toda aqui é que a gente está somando funções para restringir a região onde a gente vai encontrar a partícula, né? Então, o que acontece? A gente tem uma região onde a gente pode encontrar a partícula aqui, e eu estou, pelo fato de eu somar essas funções, o que eu estou dizendo basicamente a partícula pode ser encontrada mais ou menos aqui, certo? Eu tenho que fazer isso porque se eu disser qualquer outra coisa diferente, eu estou adotando que o momento tem acurácia infinita, e que não é possível. Veja só, a função de onda está representando um sistema real. Então, o sistema real, eu não posso ter precisão arbitrária no momento e nem precisão arbitrária na posição, simultaneamente, né? Então, aí que está. Eu tenho que fazer isso para eu conseguir normalizar a função de onda. Mas a gente não faz isso no curso. Se você assistiu a aula 8, eu calculei uma onda incidindo num degrau, uma onda incidindo numa barreira, calculei razões para calcular reflexão, transmissão, né? Mas eu tenho que estar ciente de que esses coeficientes de reflexão e de transmissão, eles valem para um comprimento de onda. E quando eu estiver fazendo essa soma infinita aqui, eu vou ter vários comprimentos de onda. Então, para cada valor AN, eu vou ter um RN e um TN atrelado a eles, né? Se você olhar as simulações do final da videoaula 8, você vai ver que entra uma gaussiana, enquanto ela está colidindo com a barreira, ela fica meio bagunçada. Por quê? Porque nessa expansão, alguns comprimentos de onda já foram refletidos, outros ainda estão sendo refletidos, outros vão ser refletidos ainda, então dá uma bagunçada na função. Uma parte da probabilidade passa através da barreira, e depois que tudo se organiza, uma outra gaussiana volta como se fosse refletindo, né? Então, o que aquele problema representa? Que você está deixando passar pela barreira os comprimentos de onda atrelados a essa soma infinita, só que você está mudando esses coeficientes AN, então a largura fica maior, né? Ela fica mais baixinha, entendeu? Então, aquela barreira ela funciona como um filtro de comprimento de onda, né? Ao mesmo tempo que a reflexão também funciona como um filtro, tá? Agora, o que representa aquela gaussiana? Aquela gaussiana está representando a probabilidade de você encontrar a partícula, né? Então, ela tem uma largura porque ela está admitindo que você tem uma acurácia finita para determinar a posição da partícula dentro daquela distribuição. Mas ela tem vários comprimentos de onda lá, atrelados. Agora, eu vou discutir especificamente o que significa isso, tá certo? Só mantenha aí que eu já vou te explicar. Então, vamos adotar esse gráfico aqui. Então, a gente tem aqui essa função de onda, né? Eu acho que isso aqui é uma figura que eu peguei do Tipler, tá certo? Então, para ter
essa função de onda aqui, ele diz que soma essas funções, eu acho que isso aqui é ilustrativo apenas, eu acho que ele soma mais funções para obter isso aqui, mas de qualquer forma, você tem todas essas funções de onda aqui, somadas dão essa distribuição aqui, ok? Vamos pensar num sistema quântico mais simples, vamos pensar na experiência do gato de Schrödinger, né? Então, na experiência do gato de Schrödinger, você tem dois estados possíveis, você tem o gato vivo e o gato morto. Enquanto você não abre a caixa, você não sabe se ele está vivo ou se ele está morto, né? Então, cadê? Né? Então, você não abre a caixa, aqui a caixa está aberta, mas imagina que você está com a caixa fechada. Então, você tem uma função de onda representando o gato vivo, uma função de onda representando o gato morto. Você tem que multiplicar esses dois estados por uma constante aqui, de forma que quando você tira o quadrado disso tudo e soma de menos infinito até mais infinito, ou seja, de todas as possibilidades aí, vivo e morto, isso aqui dá uma probabilidade igual a 1. Né? Então, se você for ver aqui, é 1 sobre raiz de 2 vezes um estado que está normalizado, mais 1 sobre raiz de 2 vezes outro estado que está normalizado. Se você levar ao quadrado, aqui vai dar meio, aqui vai dar meio, meio mais meio dá 1. Né? Então, essas constantes são escolhidas com esse critério. Agora, isso aqui é a função de onda que está representando o sistema físico antes de abrir a caixa, ou seja, antes de medir. Então, eu tenho todas as possibilidades de posição e todas as possibilidades de momento, naquele caso lá em cima. Aqui, a gente tem todas as possibilidades do gato, de vida do gato, ou seja, gato morto ou gato vivo. Quando eu abrir a caixa, eu vou materializar uma dessas condições, eu vou colapsar essa função de onda, e vamos supor que o gato esteja vivo. Então, essa aqui vai ser a condição que se manifestou desse processo que até então a gente considera como sendo probabilístico, né? Então, se manifestou essa condição aqui, certo? Então, veja, desse pacote de soluções, a gente abriu, quando a gente abre a caixa, a gente está fazendo um experimento, a gente está fazendo uma medida, então a gente está materializando uma condição, a gente está fazendo um colapso da função de onda, e só vão ser possíveis aquelas condições que foram levadas em conta na formulação da função de onda. É um argumento meio estranho, porque, na verdade, a sua função de onda é que tem que representar todas as possibilidades do experimento, certo? Se tivesse um terceiro estado aqui, o gato em coma, por exemplo, e eu abrisse a caixa e o gato estivesse em coma, eu não estou representando o mesmo sistema físico, estou representando o outro, né? Mas vamos supor que só tem esses dois estados. Quando eu abro, um desses dois estados tem que se materializar, certo? Um desses dois estados tem que se materializar. Agora vamos voltar aqui para o caso da partícula livre, né? Então eu tenho aqui essa distribuição, né? Essa distribuição de probabilidade. Aí eu vou fazer uma medida. Eu vou encontrar a partícula. Aí vamos supor que eu encontro a partícula aqui, nessa posição. É uma posição qualquer, eu só escolhi uma, certo? Quando eu medi essa partícula, qual é o momento dela? É qualquer um desses aqui, ó. Certo? Cada uma dessas funções tem um comprimento de onda, cada comprimento de onda está associado a um momento. Certo? Então, como eu defini qual era a posição, eu não sei qual é o momento, porque todas essas funções são definidas naquele ponto. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos fazer um experimento onde, ao invés da gente medir a posição, a gente meça o momento. E aí vamos supor que a gente fez uma medida e a gente achou um momento e aquele momento está associado a esse comprimento de onda aqui. Qual é a posição que ele está? Qualquer uma que esteja nesse intervalo aqui. Você não sabe, né? Então, o seu experimento, uma vez, determinou a posição e não sabe qual é o momento. Ou na outra, você determinou o momento, mas você não sabe qual é a posição. Se a gente conseguisse fazer um experimento onde a gente conseguisse determinar a posição e o momento, o que ia acontecer era o seguinte: o meu experimento ele vai me definir uma região onde é provável que eu tenha encontrado a partícula. Vamos supor que tenha sido aqui. Certo? Quando eu fizer isso, pelo fato dessa distribuição aqui ter uma largura, aqui em cima, quando eu quiser determinar o momento, eu também vou restringir algumas possibilidades. Então, eu vou ter só uma parte das possibilidades.
Então, basicamente, esse aqui é uma extrapolação para múltiplas variáveis, múltiplas condições, múltiplos estados físicos daquele experimento do gato de Schrödinger. Lá você só tinha 2 possibilidades, aqui você tem N possibilidades. Né? Então, quando você faz uma medida, você sorteia uma posição e um conjunto de momentos, ou um momento e um conjunto de posições, entendeu? Então, é nesse sentido que tem a relação entre você somar uma série infinita e você ter uma indeterminação. Entendi, professor. Então, basicamente, o que acontece é que quando você faz o experimento, você encontra uma dessas ondas que você somou, entre aspas. Ou Então, algumas. ou algumas, tá? Entendi, entendi. Então, tá. Acho que tá ficando mais claro, professor. Obrigado. Eu entendo que aí tem uma questão que é o seguinte, a gente está falando de uma coisa analítica e totalmente teórica, e relacionando um pouco com o experimento, a nossa vivência com experimentos é outra, tá certo? A gente vai lá, faz uma medida e acha um valor, né? Mas aqui a gente está nessa fronteira limite entre o, o experimento e a teoria, justamente porque essa teoria, ela é contrassenso da nossa vivência com a física clássica, né? Mas também porque ela tem implicações experimentais, né? Ela tem que ter implicações experimentais. Essas coisas elas têm que refletir essa implicação experimental. Certo, obrigado, professor. Certo mesmo? Ou, na verdade, é o mais confundido que ajudei? Porque essas Não, não, coisas elas são meio confusas mesmo. não, ajudou, professor. Ajudou sim. Fico contente. Alguém tem mais alguma questão para a gente discutir? Eu tenho uma, mas Oi, bom dia. ela é meio... Não sei, ela tá meio dúbia na minha cabeça. Eu não sei nem formular ela direito, então eu Vamos vou lá. tentar aqui. Vai lá. Quando ele tá fazendo, aqui no Iceberg, quando ele tá fazendo a construção dos... como é que ele chama aqui? Ele chama argumentos plausíveis para chegar à equação de Schrödinger. Ele introduz o número imaginário. Eu não sei se você falou isso na aula 8, que eu não assisti ainda, mas era coisa da aula 7. Ele introduz o número imaginário e aí ele meio que dá um en passant assim, fala que precisa ser introduzido, ele dá um argumento matemático ali e tal. Mas isso parece que é uma coisa muito maior do que aparenta no livro, assim, porque das leis fundamentais da física, ela é a única lei que tem pelo menos das poucas que eu conheço, ela é a única que tem um número imaginário na sua formulação mais geral, né? Então, todas as outras são reais e a equação de Schrödinger tem um elemento imaginário ali. E aí, eu não sei, parece, pelas coisas que eu estava procurando aqui, que a equação de Schrödinger sem esse elemento imaginário ali, quando você escreve a equação diferencial, ela fica com uma cara de equação de calor, assim, sabe? E aí o elemento imaginário é o que, eu não sei, ele limita a equação, as funções de onda, e aí, eu não sei, parece que é uma coisa muito... A ideia de introduzir o número imaginário na equação de Schrödinger parece que é uma coisa muito além do que um argumento matemático, sabe? Sei. Então, antes de começar a responder, eu vou fazer um comentário a respeito do que você falou, que a equação de Schrödinger tem uma cara de equação de calor, né? De propagação de calor, você quer dizer, né? Tipo a lei de Newton para o resfriamento, né? Exato. Então, tem essa cara, mas ela vai ter essa cara dependendo do valor da diferença entre o potencial e a energia. Que é justamente quando o potencial é maior do que a energia mecânica, você tem uma função assintótica, que é justamente as soluções de calor da lei de Newton para o resfriamento. Mas ela também tem uma carona de equação de onda, dependendo desse valor aqui. Se a energia for maior do que a energia mecânica for maior que o potencial, ela tem uma cara de função de onda, de equação de onda, né? Então, A eu função diria... de onda teria
ao invés de uma derivada primeira, teria uma derivada segunda ali, né? Mas aqui tem uma derivada segunda. Ah, sim, sim, sim. Então, o que acontece é assim, essa função, ela é multiforme, digamos assim, certo? Ela adota formatos diferentes para diferentes condições, né? E eu acho isso uma coisa super legal e super interessante. Agora vamos falar um pouco do número complexo, né? O número complexo I aqui. Nem sei por que eu fiz isso aí, mas esse número complexo I aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já fez eletricidade 2? Sim, sim. Todo mundo já fez eletricidade 2? Quem já fez, levanta a mão. Eu fiz, não sei levantar a mão. Ok, bastante gente fez. 5, 6. Tá bom, ótimo. Beleza. Então, vocês já fizeram eletricidade 2. Vocês se lembram daquela quando a gente via a reatância capacitiva e a reatância indutiva. Lembram disso ou não? A gente tinha um circuito RLC, né? Esse circuito ele tinha um R, que era uma resistência, um L, que era uma indutância, e um C, que era uma capacitância, né? E aí você calculava qual que era a impedância do sistema, que era um número complexo, que representava uma resistência num plano complexo do circuito. Na parte imaginária tinha a reatância indutiva, a reatância capacitiva, né? Então, o que acontecia ali? Meio que você colocava aquele número... Todo mundo viu isso no ponto de vista de fasores complexos, certo? Sim, sim. Então, ali você colocava um número complexo que estava representando uma situação real, mas você jogava para o plano complexo uma certa variável, né? Então, ficava nesse fasor impedância, você tinha na direção do eixo real você tinha resistência, na direção do eixo imaginário você tinha reatância, e aí você tinha as reatâncias capacitivas e indutivas, né? E basicamente quando você fazia lá o seu cálculo com os potenciais oscilatórios, as correntes oscilatórias, lá você usava aquela propagação daquele fasor para ver questões de amplitude e de fase, né? Então, o que acontece? A sua função diferença potencial lá tinha uma amplitude e uma fase, aí você queria saber qual que era a amplitude e a fase da função que representava a corrente. Por isso que você usava esse fasor, né? Então, aqui, quando a gente está trabalhando com a equação de Schrödinger, a gente pode não perceber, mas a gente está trabalhando com amplitudes e fases. Entende? Então, quando a gente resolve a equação de Schrödinger dependente do tempo aqui, a gente está achando funções. Quando a gente opta por uma função seno ou uma função cosseno, alguma coisa assim, a gente está escolhendo uma fase e depois a gente normaliza para descobrir a amplitude, né? Então, esse número complexo, esse I complexo aí, né? Olha aqui, né? Então, aqui a gente está basicamente definindo um fasor, né, que tem no seu eixo real o cosseno, no seu eixo imaginário o seno. Esse fasor está girando assim, esse fasor. Então, o que está acontecendo é que você coloca esse número complexo para ele guardar a informação dessa amplitude que está indo nesse outro termo aqui, né? E ele faz isso justamente para preservar a informação de fase. Então, é uma onda que está se propagando, essa propagação, o potencial da qual a partícula está submetida vai mudar a amplitude, e, consequentemente, vai mudar a fase da função de onda, e depois que passar pelo potencial, supondo que a gente esteja falando do potencial barreira, quando voltar para a região onde é oscilatória, ele tem que preservar as informações de amplitude e de fase. Então, é por isso que esse número complexo está aí, de um ponto de vista mais fenomenológico e menos matemático, digamos assim.
Eu não sei se ajudou ou se complicou, mas essa basicamente é a resposta. Deu uma complicadinha, assim, mas acho que eu preciso ficar olhando mais para a cara da função e entender isso, sobre guardar a informação, porque se eu entendi bem, na equação de Schrödinger, a gente precisa dessa informação da amplitude, enquanto que, sei lá, nas vezes que a gente descarta a informação, a parte imaginária da equação, a gente não precisa disso, então. Não é bem isso. É que, digamos assim, se eu quisesse me livrar desse número complexo, eu teria que ter uma equação diferencial para amplitude e uma equação diferencial para fase. Uhum. E como a equação de Schrödinger ela guarda essas duas informações em uma única equação, ela tem que trabalhar no plano complexo, porque eu preciso guardar informações de amplitude e fase. Então, eu não estou dizendo que a gente opta porque é uma equação mais simples. Não é, uma equação é mais fácil de memorizar. Não é isso. É que, em física, para você tratar de problemas que você tem que lidar com amplitude e fase, você trabalha no plano complexo. Mas se você tivesse restrito a trabalhar no plano real, você teria que ter duas equações diferenciais aí. Uma para dar conta da amplitude e outra para dar conta da fase. Certo. Eu vou ter que encarar um pouco mais a equação para entender isso, porque não sei, eu entendo que tem o argumento matemático que ele faz no livro, mas ficou um pouco mais claro agora que você falou sobre o argumento fenomenológico, mas acho que eu preciso encarar um pouco mais ainda para me apropriar desse conhecimento aí. Eu não sei, se alguém tiver a mesma dúvida e quiser colocar em outras palavras, a gente pode tentar expandir essa discussão. É que, na verdade, parece ser difícil, inclusive, você formular, igual o Hugo falou, formular a dúvida, aquele negócio. Muitas das questões que eu também trago para cá, eu não sei formular direito. É uma dúvida imaginária, né? Isso. É normal, a gente precisa, na verdade, conversar sobre ela para colocar as dúvidas para fora e tentar resolver. Às vezes eu também não consigo responder, eu respondi a sua pergunta, porque eu entendo uma coisa da pergunta e, eventualmente, vocês perguntaram outra, não sei. Mas a resposta para isso é isso que eu disse, quer dizer, a função de onda ela tem que ser complexa, porque a gente está lidando com dois parâmetros de fase e amplitude. Por mais que, veja só, é a primeira vez que eu falo de fase no curso, porque você está perguntando. Porque quando a gente coloca o número complexo, a gente não precisa falar de fase, a gente já tem essa informação toda contida aqui, quer dizer, você tem uma função aqui oscilando, você tem outra função oscilando, se você definir esse aqui sendo a coordenada real do plano complexo, essa aqui é a coordenada imaginária, e for desenhar o fasor em função do tempo aqui, você vai ver que esse fasor ele vai girar, né? Então, para cada momento, cada instante no tempo, você tem uma fase, que é o ângulo que esse fasor faz com o eixo real, mas a gente não fala de fase porque essa informação está omitida, ou está embutida nessa expressão complexa, né? Mas, enfim, a razão para a gente adotar isso. E tem uma coisa extremamente importante que você precisa manter em mente, porque a função de onda, ela não é uma coisa mensurável. Eu não posso medir a função de onda, justamente porque ela tem esse caráter complexo. O que eu meço são probabilidades, e as probabilidades são o quadrado da função de onda. Então é psi estrela vezes psi, psi estrela vezes psi, ou z estrela vezes z, quando você tem um número complexo, é o módulo, a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, raiz de tudo isso. Então, aqui você tem basicamente isso. Você tem um número complexo, mas como ele se manifesta na natureza é só através da probabilidade, que é o quadrado da função de onda. Então, você tentar entender, o que esse número complexo representa na realidade, no experimento físico, na observação experimental.
ele não vai ter uma manifestação lá, porque você não mede a função de onda, você mede a probabilidade. A probabilidade é o número real associado ao quadrado da função de onda. Não dá para medir a função de onda nem a parte real. A função de onda é inacessível. O que a gente consegue determinar é o momento, e o momento a gente associa ao comprimento de onda. Mas a gente não mede a função de onda. Não tem um experimento que você faça que você obtenha o valor da função de onda. No ponto, sei lá, x igual a menos 11,7, sei lá. Não tem isso, né? Então não dá para fazer. Aliás, isso me remete a uma pergunta importante. Quem sabe a unidade da função de onda? Quando você pega a função de onda, essa função de onda, e calcula num ponto x, calcula num ponto t, vai dar um número, e esse número tem uma unidade física. Que unidade é essa? Nossa, acho que eu fiquei tão viciado nas contas que eu nunca parei para pensar nisso, nessa parte. Então, o Guilherme falou aí no chat e está certo. Comprimento elevado a menos meio. Né? Não sobre a raiz de comprimento. Essa é a unidade da função de onda é em comprimentos elevado a menos meio. Por que elevado a menos meio? Porque quando eu elevar isso ao quadrado, vai dar comprimento elevado a menos 1. Quando eu integrar de menos infinito até mais infinito, eu vou estar multiplicando pelo dx, e o dx tem a unidade de comprimento. E aí a probabilidade tem que ser adimensional. Né? Então, para que a probabilidade seja adimensional, cadê aqui, né? Para que a probabilidade dê um número adimensional, esse cara aqui tem que ter a unidade de 1 sobre comprimento elevado a menos meio. Porque quando esse cara aqui vai ter 1 sobre comprimento elevado a menos meio também, quando eu multiplicar aqui vai dar 1 sobre comprimento. Desculpa, eu estou falando errado. Estou falando 1 sobre comprimento a menos meio, mas 1 sobre comprimento elevado a meio, ou comprimento elevado a menos meio. Então, quando eu fizer a multiplicação aqui, vai dar o menos meio mais menos meio, vai dar menos 1 vezes o comprimento elevado a 1, vai dar um número adimensional. Então, isso é também um caráter estranho, né? Comprimento elevado a menos meio também é uma unidade meio estranha. Né? Então, não tem um experimento que a gente faça para medir a função de onda. A gente faz o experimento, mede o momento, e o momento está associado a um comprimento de onda, mas o comprimento de onda é só uma parte da história aqui. Né? Ele só é um sobre comprimento de onda aqui, mas a função de onda tem outro valor que depende do x, de t e tal. Né? Então, nem a parte real a gente consegue medir. Então, tem que manter isso em mente também. Se a gente for procurar uma razão fenomenológica para esse aparecer, a gente não vai encontrar, a não ser essa explicação de amplitude e fase, porque esse número complexo é filtrado por essa expressão da probabilidade aqui, né? Ele não aparece mais no que se materializa na realidade. Ô, professor... Opa, desculpa, pode falar, Hugo. Quando o Schrödinger introduz o número complexo, ele dá uma razão. Aí eu não sei, eu estou perguntando mais sobre o paper que ele introduz isso. Ele dá uma razão fenomenológica ou ele dá uma razão matemática para introduzir o número complexo? Não sei te dizer porque eu não li o paper original, mas esses argumentos plausíveis da equação de Schrödinger, são eles que introduzem o I, né? São eles que introduzem o número complexo. Justamente quando você vai calcular lá, você tem que impor que a função ela seja linear, né? Ela tem que admitir a interferência. Né? Então, uma onda mais outra onda dá uma condição de interferência, e a condição de interferência tem que ser solução da equação de Schrödinger. Né? Então, basicamente, ela aparece por causa disso. E também, quer dizer, quando você vai fazer interferência, um experimento de interferência, você tem aqueles máximos e mínimos, porque você está compondo a informação de amplitude e fase. Né? Você vai ter a amplitude da função A mais a amplitude da função B, mas também tem que levar em conta a fase para você saber se vai ser uma interferência construtiva, destrutiva, meio termo. Né?
Entendo. Você ia dizer, Gabriel? Não, professor, eu só ia falar que naquela, por exemplo, ali na partícula livre, ou, enfim, acho que qualquer função de onda que a gente for pensar, é a amplitude que vai guardar essa informação dimensional de m elevado a menos meio. Então, por exemplo, naquele caso da partícula livre, eu acho que é o caso da partícula livre, você tem A, cosseno mais I seno, né? Mais B e seno, ou algo assim, não sei. Ou se eu estou confundindo. Mas é aquele A e aquele B que guardam essa informação dimensional, né? Sim. Se você olhar aqui dentro, o K tem que ter a unidade de 1 sobre comprimento, o ômega tem que ter a unidade de 1 sobre tempo, porque o que tem aqui dentro tem que ser adimensional, né? A fase seria se você não tivesse essa parte aqui, complexa, você teria que admitir um terceiro termo aqui, que é um ângulo, né? Um ângulo em radianos, né? Radiano é adimensional, né? Então, ele está para fazer esse papel desse terceiro termo, né? Então, sim, aquela unidade de 1 sobre comprimento elevado de comprimento elevado a menos meio é na amplitude. É um número que está multiplicando tudo aqui, né? Tudo isso vezes A, né? Esse A aqui que tem essa unidade de comprimento elevado a menos meio. Certo. Alguém mais gostaria de trazer algum? Guilherme? Oi, consegue me ouvir? Sim, bom dia. Bom dia. Então, eu tenho uma dúvida também. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar ela também, porque que nem o Hugo e o Gabriel tiveram dificuldade, são conteúdos mais complexos, a gente tem essa dificuldade de colocar. Vou tentar ser um pouco organizado. Beleza. A minha situação é o seguinte, eu estava tentando chegar naquela expressão do princípio da incerteza de Heisenberg lá, que nem você colocou lá. Só que, assim, eu pensei em, que nem o livro faz, em inicialmente usar os desvios padrões, né, que eu consigo entre o momento e entre o valor médio. Só que ali eu sempre vou ter um número, né? Eu não vou ter essa expressão certinha aí de que é maior do que h cortado sobre 2. Eu vou sempre ter um número e que esse número ele tá dentro, né, dessa realidade aí que mostra que ele é maior do que esse valor aí. Só que aí eu não consigo chegar exatamente para dar essa ideia, para ter esse exato valor aí de que é h cortado sobre 2. Eu pensei em algumas outras situações, em olhar, por exemplo, a construção que você fez lá para a partícula livre, naquela parte do slide lá do começo. Só que aí eu fiz, eu olhei para aquela parte da série, e aí eu olhei naquela parte da série e vi que tinha, no caso seria uma soma infinita, né? Mas a gente tem uma soma infinita, então a gente tem infinitos valores de K, e se a gente tem infinitos valores de K, então a gente tem uma quantidade de momentos infinita também, né? Que tem a relação. Então o X ele é preciso, então faz sentido porque a gente está olhando para uma partícula livre. Então a gente teria meio que a posição dela determinada. Só que aí, então, nesse caso, para o princípio da incerteza, a gente não tem que usar aquela ideia, né? Então a gente tem que não usar uma série, mas usar uma soma que ela seja finita, porque a gente não quer usar Ks infinitos, né? A gente quer ter um valor limitado ali. E, enfim, aí depois olhando para aquela transformada de Fourier embaixo também, que dá uma relação entre o K e o X, né? Aí eu pensei também em partir dali para tentar chegar nisso daí, mas aí eu não, sei lá, eu não faço muita ideia de como pensar. Então, eu não sei se é possível chegar nesse princípio da indeterminação de uma forma razoável, assim. Se é possível, né, na verdade. Sim, é possível. E eu vou te falar como faz isso, mas aí eu vou deixar a seu cargo escolher se você vai atrás disso ou não. Mas a minha sugestão é que você não vá atrás disso. Mas se você quiser ir, pode ir, tá certo? Essa desigualdade, ela aparece desse jeito como está expressa aí, se você fizer uma demonstração das propriedades da transformada de Fourier. Isso é dado no curso de Física Matemática 1. E, se não me engano, você usa a desigualdade de Schwartz para fazer... Enfim, eu não lembro exatamente, mas é lá que você vê isso.
e lá sai desse jeito que está ali. Não sai com H cortado, sai com uma outra constante, porque o H cortado é a constante característica desse problema aí. Mas ele é uma propriedade da transformada de Fourier, das funções da expansão de Fourier, né? Então, ela vem de lá. E aí você, sim, tem que adotar uma soma infinita, porque esse valor ele converge assintoticamente para H sobre 2. Por isso, quando H cortado sobre 2, por isso que quando você fez com desvios padrões, você achou com uma outra constante aí, multiplicando e tal. Porque tem esse caráter assintótico e ele só converge para esse valor aí quando a soma é uma série infinita. Então, eu dei uma explicação fenomenológica aí, você tem as ondinhas aqui, aí você faz esse experimento, só acha uma posição, aí tem uma determinação no momento. Isso é o que fenomenologicamente significa o princípio da incerteza de Heisenberg. Mas ele vem de uma propriedade da transformada de Fourier, e para isso é lá o curso de Física Matemática 1. Tem uma demonstração disso para as propriedades da transformada de Fourier no livro do Butkov, né? Se você quiser olhar lá. Beleza, obrigado. É que, na verdade, foi assim, você falou que isso daí é uma situação que vem da teoria, né? E eu estava meio que com isso na cabeça. Será que isso daí é experimental? Não faz sentido ser experimental, porque isso daí é uma própria consequência da teoria. Mas então deve ter alguma coisa dentro da teoria que eu consiga chegar nisso, que eu não preciso usar experimentação nenhuma, né? Então, enfim, aí eu fiquei pensando muito tempo, será que tem como partir de todas aquelas ideias lá e chegar nesse valor específico aí, sem ter que usar, sei lá, qualquer outra viagem que não faça sentido? Tem sim, só que é lá no curso de Física Matemática 1, quando você vai estudar a série de Fourier, né? Beleza. Enfim, como é que eu posso dizer? Faz falta, mas não é uma disciplina obrigatória como pré-requisito, então eu tenho que dar meus pulos aqui para ensinar esse assunto, mas já que você perguntou, é lá que você vê a demonstração analítica disso. É uma propriedade que é geral da série de Fourier, das séries de Fourier. Não é exclusiva da mecânica quântica, mas como a gente está tratando das mesmas equações e da mesma expansão e tal, aquela consequência, aquela propriedade se transforma numa propriedade da função de onda aqui. Tá bom, beleza, obrigado. Né? Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Se não for uma dúvida, alguém quer fazer algum comentário sobre uma coisa que entendeu muito? Trazer alguma discussão para a gente aqui? Nenhuma pergunta mais? Não sei se vocês querem começar a discussão da aula 8. Professor, eu tenho uma outra. Diga. Não sei se é conveniente eu perguntar agora. Vamos lá. A minha outra pergunta é a seguinte: quando você desenvolve para chegar até a equação de Schrödinger, você parte da partícula livre e tudo mais, você considera aqueles valores de potenciais característicos lá, né, que não vai variar nem o H, não vai variar nem o K e nem o qualquer outra, o ômega, né, que não vai variar nenhum dessas duas aí. Só que, assim, parece que chegou naquela equação, mas de uma forma muito específica, entendeu? Então, porque assim, o valor do potencial, dependendo se ele for uma coisa que varia, né? Ele pode variar o K e pode variar o ômega também. Mas aí quando você desenvolve até chegar naquela equação, assim, parece que o K e o ômega, eles estão sendo constantes o tempo inteiro. Então, como que eu posso falar que a equação de Schrödinger completa vai valer para qualquer situação, mesmo
mesmo nessas situações que ele varia. No livro mesmo do Iceberg, ele fala que pode valer, mas ele não dá uma... Ele simplesmente fala que vale, né? Mas eu não senti que ele fez uma, uma, uma argumentação assim confiável disso. Ele simplesmente coloca uma posição assim. Sei. Não sei se deu para entender mais ou menos o que dizer. Eu acho que sim. Você se refere a isso aqui, né? Sim. Então, na verdade, se você olhar, o que a gente está dizendo é que essa relação tem que ser preservada, mas a gente não está restringindo nem momento, nem energia. Como o H é constante, a gente, consequentemente, não está restringindo o lambda nem o ômega, nem o ni. Né? O ômega é 2π-ni. Né? Então, quando a gente vem aqui para essa expressão da conservação da energia, a gente faz essa troca aqui, né, do momento e da energia, para obter essa equação aqui. Essa aqui dá uma relação entre um comprimento de onda e o número de onda, que é 1 sobre lambda, né? Mas, novamente, eu não estou especificando quais são os valores de ômega e de K. E eu estou deixando para quem definir isso? O potencial. Né? Então, é o potencial que vai definir. Veja só, se o seu potencial for nulo, então você tem o caso da partícula totalmente livre, né? E aí você tem uma relação bem definida entre esses dois números. Tá? Apesar de que eles ainda não estão restritos. Né? Para você restringir um, você tem que definir o outro. Né? Então, mas, de qualquer forma, essa condição está aqui para relacionar o ômega e o K, consequentemente o ni e o comprimento de onda, né? A frequência e o comprimento de onda. E essa relação depende do potencial, como você disse. Né? Então, o potencial vai mudar tanto o comprimento de onda quanto a frequência. Né? Então, aqui, no caso dessa primeira tentativa de demonstrar a equação de Schrödinger aqui, quando a gente assume uma função de onda desse tipo, aí eu estou adotando realmente um K fixo e um ômega fixo, mas para tentar delinear a equação de Schrödinger para que a partícula livre seja uma solução para a equação de Schrödinger. Né? Então, eu estou pegando um caso particular para definir qual é o formato geral da equação diferencial. Né? Mas, nesse ponto aqui, você tem razão. A gente está definindo esses caras como constante, tanto que eles estão saindo para fora da derivada aqui e tal, mas é justamente porque eu estou analisando um caso particular, que é o caso da partícula livre. Né? Quando eu volto aqui para determinar quais são os valores de alfa e beta, aí eu tenho que voltar para o caso geral. Né? Mas aqui também está embutido o fato de que a gente está fazendo, como é que eu posso dizer? De que a gente está vendo a função de onda como uma possível expansão em série de ondas, porque esse termo aqui vai atuar em cada um dos termos da soma da série dessa forma aqui. Né? Então, é como se eu estivesse contando a história já sabendo qual é o final, né? Realmente tem essa questão, né? Então, como a equação de onda, a equação de Schrödinger, ela tem que ser linear, quando você atua nas expansões infinitas, ela vai atuar em cada um dos termos da soma da série infinita, como se elas fossem uma onda fixa, né? Como se eles fossem uma onda, mas a solução geral da soma de todas também é um resultado da equação, também é a solução da equação de Schrödinger, justamente por causa que a gente impôs essa linearidade. Né? Então, sim, tem aqui um conceito que está mascarado, que eu estou adotando, estou forçando que a série infinita seja uma solução também. Né? Aqui eu estou vendo uma série de dois termos, né? Mas eu posso somar arbitrariamente quantos termos eu quiser. E aí, para cada um desses termos, a equação de Schrödinger vai atuar do jeito que você falou, com um K e um ômega constante. Não sei, isso Beleza. responde a sua pergunta? Sim, responde. Ficou muito mais claro naquela parte do início ali, que você mostrou toda aquela relação das energias. Eu não tinha olhado para aquilo, eu estava olhando para o final, assim. Tá. E aquela parte já dá um pouco de sentido, porque, bem, se o V está variando, então os outros objetos vão variar também. Isso, então exato. já tem sentido ali. Uhum. Legal.
O Dalton está fazendo uma pergunta no chat. Como surgiu a ideia para esse princípio? Ou eu estou perguntando coisa demais? Diretamente a série de Fourier? Ou ele tem relação com algum conceito físico clássico? Eu imagino que ele está falando do princípio da incerteza de Heisenberg, que a pergunta dele veio naquela hora, eu acho. Basicamente, Dalton, o que acontece é o seguinte: como a gente está tratando com uma função de onda, e vem aquela história da soma de uma série infinita de ondas, isso é uma série de Fourier, né? Então, você está decompondo as funções de probabilidade no quadrado de duas séries de Fourier, né? Então, a função de onda, ela vai ter as propriedades de uma expansão em série de Fourier, né? O Heisenberg, ele percebeu isso quando ele estava fazendo as análises da equação de Schrödinger. Depois ele fez um outro formalismo da mecânica quântica, talvez eu aborde isso no curso, talvez não, só num caráter informativo. Mas esse aqui, por exemplo, seria a função de onda do gato de Schrödinger expresso no formalismo de Heisenberg, né? Então, esse aqui é uma função de onda que expressa a condição do gato vivo, essa aqui é uma função que expressa o gato morto. Então, isso aqui é um símbolo que representa a solução da equação de Schrödinger para o estado gato vivo. Esse aqui seria o símbolo que representa a solução da equação de Schrödinger para o estado gato morto. E o formalismo de Heisenberg é sempre baseado nesse fato de que você omite as soluções da equação de Schrödinger em estados, representados por esse símbolo. E aqui tem as probabilidades de normalização, que você tem que colocar. Mas ele também embute o fato de que você sabe qual é o efeito que tem os operadores nas funções de onda. Então, quando você aplica um operador, tem que sair uma constante aqui e tal. É um formalismo diferente, mas lá ele também define o princípio da incerteza de Heisenberg como sendo um valor entre dois operadores que não comutam, mas, enfim, não é o caso da gente ir por esse lado. Só dizendo que ele é uma propriedade das funções que a gente entende como sendo as melhores funções para representar as funções de onda, né? Então, não é que alguém de fato inventou esse princípio, mas percebeu que as funções, as condições que a gente estava impondo para função de onda representam que elas são uma classe de funções que tem essas propriedades, né? Isso que é basicamente a questão. Quer dizer, a gente olha para os experimentos, a gente vê o experimento do Profenda, vê o experimento enfim, os experimentos que dão o caráter ondulatório da matéria, e a gente impõe que esse caráter ondulatório é representado por uma certa classe de funções, e essa classe de funções tem essa propriedade. Então, consequentemente, se verifica, né, que a condição real é que essas funções, os sistemas físicos se comportam como realmente se essas funções tivessem essa propriedade. Então, se torna um princípio, né? Princípio justamente porque a natureza obedece, independente de que você tenha deduzido analiticamente ou não. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Talvez eu tenha viajado um pouco. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Temos aí mais 15, 20 minutos de aula. Seria interessante se alguém trouxesse alguma discussão para a gente preencher esse tempo. Mais ninguém? Bom, pessoal, tá. O Guilherme está fazendo um comentário de que ele gostou da ordem da teoria de Schrödinger e do princípio da incerteza.
o Heisenberg faz o contrário. Eu achei que ia ser mais útil, porque foi mais útil para mim entender. Depois que eu entendi a equação de Schrödinger, aí ficou mais claro para mim o que era o princípio da incerteza. Então, e também tem o fato de que eu passei pelos outros cursos de mecânica quântica que tem no curso de física, né? Fiz os cursos de física moderna 1 e 2, fiz o curso de mecânica quântica no bacharelado, depois na pós, e o meu entendimento foi tal que eu achei que era mais útil explicar a equação de Schrödinger primeiro. Claro, se você optar pelo contrário, meio que você vai ter que ensinar o princípio da incerteza de Heisenberg como se fosse um dogma, alguma coisa assim, né? Então eu prefiro desse jeito, porque para mim parece mais natural. A Júlia está perguntando do potencial degrau, se a gente pode deixar para o próximo encontro. Depende de você, Júlia. A gente tem um tempo para discutir, mas pelo andar da carruagem, eu acho que a aula 8 a gente vai discutir na aula que vem, né? Porque acho que pouca gente deve ter assistido a aula 8. Então, a gente vai discutir a aula 8 de novo na aula que vem. Eu prefiro que a gente deixe para o próximo encontro, justamente por condição de compartimento, como é que eu posso dizer? Para o conteúdo ficar mais compartimentado nos vídeos, mas eu também não quero deixar a sua dúvida tão longe que você esqueça qual foi a sua dúvida. Então, se você anotar ela bem direitinho, a gente deixa para a semana que vem. Se você acha que você vai esquecer, a gente resolve ela agora. Professor, Diga, Gabriel. aquele operador hamiltoniano que você definiu no slide, ele é base. Eu não sei se eu estou pensando também, é porque você falou, tem alguma dúvida, alguma coisa, e eu fiquei aqui fuçando na minha cabeça. Ele é basicamente, ali, P quadrado sobre 2m mais V. Ele é literalmente a energia total. Então, se a gente pega aquela equação de Schrödinger, independente do tempo, do lado direito é o operador hamiltoniano aplicado na função, né? Então a gente pode simplesmente escrever aquilo como operador função. Exato. E aí, no caso do formalismo de Heisenberg, que eu estava comentando mais cedo, aqui minha letra vai sair um garrancho, mas eu vou tentar escrever aqui. Aí, no formalismo de Heisenberg, a equação de Schrödinger vai ficar assim: operador hamiltoniano aplicado na função de onda é igual a energia vezes a função de onda. Então, essa aqui seria a equação de Schrödinger no formalismo de Heisenberg, justamente da forma que você falou. Quer dizer, o operador hamiltoniano é todo um lado da equação de Schrödinger, né? Ela fica bonitinha mesmo, né, Dalton? O formalismo Heisenberg ele é muito conveniente para a gente fazer várias coisas em mecânica quântica, mas ele é inconveniente para a gente fazer outras coisas em mecânica quântica. Ele basicamente é bastante útil quando você está tratando, quer dizer, ele é o único jeito útil de você lidar com problemas discretos, como a gente vai ver em Física Moderna 2, quando a gente for falar sobre spin, porque daí o spin só tem uma configuração, spin para cima e spin para baixo, não tem como você expressar isso como uma função analítica. Então, só o formalismo de Heisenberg consegue lidar com isso. E o formalismo de Schrödinger ele é útil quando você já vai resolver os sistemas contínuos. Então, para você usar o formalismo Heisenberg, mais ou menos você tem que conhecer o formalismo, as soluções da equação de Schrödinger no formalismo de Schrödinger, nos problemas contínuos, e daí ele fica bastante útil, porque daí você não precisa ficar decorando quais são as funções de onda, como a gente vai fazer na próxima aula. Então, aí vocês vão ver qual que vai ser o que ele vai tirar. Mas, justamente, como você falou, o operador é todo um lado da equação de Schrödinger, ele representa, no formato de Heisenberg, ele acaba representando a equação de onda desse formato aqui, né, desse jeito, fica mais conveniente. Mas, assim, os operadores eles são bastante úteis no formalismo de Schrödinger, mas eles são fundamentais no formalismo de Heisenberg, né? Então, mas, sim, você tem razão.
E essa questão desse exatamente desse símbolo, desse parêntese pontudo, sei lá, desse módulo pontudo, é realmente você dizendo, olha, isso representa a manifestação de um estado da função de onda. Então, é porque eu não entendi muito bem esse símbolo, na verdade, para que geralmente você usa ele, assim, que ideia que ele traz, assim. Então, porque esse símbolo é um símbolo de autovetor. Então, você tem aqui um autovetor, quando você aplica um operador nele, sai o alto valor aqui, né? Então, ele está aqui para, por exemplo, aquelas funções que a gente resolveu, a gente resolveu alguns potenciais na aula 8, a gente achou algumas funções analíticas. Então, esse cara aqui está omitindo tudo aquilo, ele está representando tudo aquilo lá, né? Isso aqui, olha só, chama cat. Eu sei que é meio estranho, mas é o nome que ele deu. Então, isso aqui, essa função aqui é um cat. Para você representar o complexo conjugado, você faz ao contrário. Assim, esse aqui é o bra. Então, esse símbolo de bracket serve para quando você for definir a probabilidade, você escrever assim. Né? Então, aquela integral de psi estrela vezes psi, de um integrado de menos infinito a mais infinito, em dx, representado dessa forma. Então, por que você faz isso aqui? Porque depois você vai escrever esses estados como sendo uma série de estados, assim como estava aqui no caso do gato de Schrödinger, né? Então, e aí quando você quiser, aí eu não vou me atrever a fazer isso, mas vamos lá. Isso aqui seria a função de onda que representa o gato, mas para você calcular a função de onda, a probabilidade de encontrar o gato vivo, você teria que multiplicar isso aí pelo... Vou fazer um desenho aqui assim, assim. Você teria que multiplicar por esse estado aqui, né? Então, quando você multiplica, esse vezes esse dá 1, esse vezes esse dá 0, aí fica só esse cara aqui. Enfim, eu acho que é uma coisa assim, a gente deveria dedicar o curso nesse formalismo, mas o formalismo de Schrödinger ele é mais essencial. Por isso que eu não discuto muito isso daí, mas não sei se deu para entender mais ou menos a utilidade disso. Não, tudo bem, professor, deu para entender, sim. Bom, isso aqui, quando eu fiz o curso, né, eu vi isso aí na metade do curso de Mecânica Quântica 1 para frente do bacharelado, né? Então, metade do curso era no formalismo de Schrödinger, metade do curso era no formalismo de Heisenberg, mas o curso de Física Moderna 1 e 2 é no formalismo de Schrödinger. Eu acho mais concreto de você discutir, né? Então, posso dizer que sim, viu, Guilherme? O Guilherme está fazendo um comentário aqui no chat. Professor, até hoje você está aprendendo mecânica quântica porque eu sinto que nunca vou aprender tudo. Assim, para o meu trabalho, eu acredito que aprendi o suficiente. Eu sei que eu não sei tudo, mas para o meu trabalho eu aprendi o suficiente. Quando eu vou fazer alguma coisa nova, aí sim eu tenho que aprender alguma coisa que continua o conceito que eu já aprendi. Mas isso tudo depende muito de qual é a área que você vai, né? Depende muito disso. Então, acho que é basicamente, se você for para a área teórica e for querer estudar fenomenologia da mecânica quântica, aí certamente você vai ter que continuar estudando indefinidamente. A minha fase agora é muito mais aprofundar as coisas que eu já estudei para conseguir ensinar. Então,
eu começo a ver as coisas em diferentes perspectivas, em diferentes contextos, eventualmente no contexto histórico, eventualmente no contexto fenomenológico, eventualmente no contexto analítico, no contexto teórico, e aí eu vou aprofundando esses conceitos e lendo livros diferentes. Isso ajuda muito, viu? Isso ajuda bastante você ler no Tipler, que tem uma abordagem mais fenomenológica, depois ler no Eisberg, que tem uma abordagem bastante analítica. Tem também o livro do Thornton, que tem uma certa mistura dos dois, com uma qualidade gráfica melhor, os desenhos lá são melhores, né? Então ajuda bastante a gente ler diferentes livros, né? Ver diferentes bibliografias, né? Porque basicamente a gente vê pontos de vista diferentes. Acho que vocês devem ter percebido que o meu ponto de vista, a minha ordem didática não é exatamente a do Eisberg, e também não é exatamente a do Tipler. É uma mistura dos dois. Então, só nesse conjunto vocês já podem ter acesso a 3 formas de ver o mesmo conteúdo, né? O Tipler, o Eisberg e o do professor Tiago. Então, se você adicionar o Thornton, aí fica mais interessante ainda, porque está aumentando a variação. O Thornton, infelizmente, é um livro que só tem em inglês, mas é um livro bastante bom. Tem muita coisa faltando lá, mas o que ele explica muito bem. Então, tem muito disso, viu, Guilherme? Mesmo as coisas que a gente aprender, quando vocês forem aprovados em Física Moderna 1, eventualmente vocês vão fazer outro curso ou estudar por conta, vocês vão ver as coisas de forma diferente. Tem muita coisa que eu organizo o curso justamente porque eu já sei o que vem lá na frente. Quando vocês verem essa coisa lá na frente, vocês vão eventualmente olhar para trás de uma forma diferente, né? Do mesmo jeito que a onda, a função de onda, ela não pode ser localizada no espaço, nem no momento com acurácia arbitrária, no conteúdo também não. Então, quando você olhar para frente, você vai pensar, poxa, o professor falou isso lá na aula 3 e era por isso, então, né? E é assim. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? De nada. Bom, então eu vou parar de gravar. Eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta de conteúdo, do conteúdo, para a gente registrar no vídeo. Se não, eu vou parar de gravar, então.